uma oração, e nessa oração quero apresentar a sala a todos que estão presentes. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos nesse exato momento esta sala, todas as pessoas, cada pessoa que faz parte, cada região que se faz presente, representada por esses irmãos. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor libere anjos específicos para que se mova de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda e poderosa em cada casa, em cada lar, de uma forma tremenda, quebrando, Pai, as correntes, quebrando os grilhões, as cadeias, manifestando o seu poder de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Nós te pedimos que o mover do Senhor seja algo tremendo, algo grandioso, algo maravilhoso. Assim nós clamamos a Ti nesta hora. Senhor, fala conosco e se manifesta palpavelmente, que os teus filhos possam sentir a tua presença, sentir o teu toque, sentir o teu poder, ver a manifestação da glória do Senhor, ver o manifestar do Senhor de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Nós clamamos a Ti nesse exato momento por isso. Senhor, que seja trazido a luz, seja trazida a revelação, que seja trazido entendimento à mente de cada um, à mente de cada pessoa presente, que seja, Pai, apontado pontualmente a necessidade de cada um, que o Senhor possa agir dessa forma, individualmente. Senhor, eu sei que várias pessoas, com várias histórias, com vários contextos de vida diferentes, um do outro, estão presentes nessa sala, mas sabemos que o Senhor é poderoso para falar com todos eles de uma forma muito especial nesta noite. Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão aqui em busca de uma resposta, todos aqueles que estão aqui em busca, Senhor, de serem tocados pelo Senhor, Pai, aqueles que estão em busca que o Senhor destrave áreas da sua vida, que em nome de Jesus seja estabelecido. Senhor, nós não estamos aqui por um negócio, nós estamos aqui pelo reino, e que o reino de Deus seja estabelecido entre nós, que nós possamos estar inseridos a este reino para compreender e viver a realidade do reino dos céus, o reino que já foi estabelecido por Yeshua aqui na terra. Assim nós clamamos nesta noite em nome de Jesus. Amém? Então, pessoal, shalom, shalom para quem entrou aí agora. Seja muito bem-vindo. Você é muito especial, tá? Entenda isso. Você é especial e o Senhor tem algo de sobrenatural para a sua vida. Amém? Eu queria que todos pudessem ficar com câmeras abertas e que todos ficassem com os seus microfones fechados. Tem uma mãozinha aqui embaixo. Se você precisar fazer alguma pergunta, você clica nessa mãozinha e aí a gente libera para você estar falando. Eu queria, então, alguns áudios estão abertos. Amém? Shalom, shalom, David Pai. É David, né? É Davi, né? É Davi. Eu só chamo de David, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo chamar ele de Davi. Isso é nem por quê. Shalom, shalom. Davi. Amém. Amém, amém. É um prazer ter o senhor conosco hoje. Prazer é meu. É muito bom nós estarmos aqui. E nesse meio da semana, Deus colocou algo no nosso coração. No meio da semana, não, domingo, pela manhã. O Senhor colocou algo no nosso coração. E Deus colocou no meu coração, eu fiz um pequeno riozinho e disponibilizei na mídia, dizendo o seguinte: você está vivendo circunstâncias da sua vida que você não consegue lidar, e essa circunstância tem te machucado, tem te ferido? Preste atenção numa coisa. A receita, a chave é 4 passos para a vitória. Como assim, profeta? Sim, 4 passos para a vitória. Como são os 4 passos para que eu tenha vitória? Gente, é muito simples, é algo muito simples, tão simples que assim, que é muito fácil, mas só exige uma coisa de mim. O que ele exige de mim? Exige que eu cumpra os passos da maneira que é passado. Primeiro passo para você obter vitória e destravar uma área da sua vida no qual você se encontra travado. Primeiro passo é você descobrir qual é
o problema que você está enfrentando, ou a raiz desse problema. Primeiro passo, se você quiser anotar, anote aí. É você descobrir a raiz desse problema. Muitas vezes nós queremos uma solução, mas nós nem sabemos o que está acontecendo ou o que está nos envolvendo e fazendo que nós venhamos estar presos em alguma circunstância. Preste bem atenção. Segunda coisa, segundo passo para a vitória é você descobrir qual é a arma ou o remédio ou a ferramenta para neutralizar o problema. Muitas vezes você sabe qual é o problema, mas não procura saber qual é a arma, ou a ferramenta ou o remédio para resolver a situação. Primeiro passo, você precisa saber qual é o problema. Segundo passo, qual é a ferramenta ou qual é a arma que resolva esse problema. Terceiro passo é que a maioria não faz. Gente, tem gente que está passando por uma situação e aí ele vasculha tudo ali, ele descobre, fala, o meu problema é esse. E aí, quando ele fala, o meu problema é esse, e aí ele já acha, fala, nossa, descobri. Aí ele vai, pesquisa e procura e pede conselho, busca em alguém uma resposta, e aí alguém dá a receita. Fala, olha, a ferramenta ou a arma para neutralizar essa situação é essa. Aí a pessoa está pronto, está resolvido. E o que ela faz? Ela não faz o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Usar a ferramenta. Praticar a receita. Pegar a receita e pôr em prática. Se você já descobriu qual é o problema, se você já descobriu qual é a arma, o terceiro passo é usar a arma para neutralizar esse problema. E as pessoas não fazem isso. Paralisa no segundo passo. Não dá o terceiro passo. E o terceiro passo é aquilo que te faz avançar, que te faz ir além, que te faz romper e sair do limite ou do lugar de limitação que você se encontra. E aí, quando você entra nessa dimensão de um entendimento, de entender que você precisa cumprir os 4 passos. Os 4 passos, ou as 4 chaves, os 4 passos para a vitória. Quais são eles? Primeiro, você descobre qual é o problema. Segundo, você descobre qual é a arma, ferramenta ou remédio para neutralizar o problema. Terceiro, é você usar a arma, a ferramenta ou remédio para neutralizar o problema. O mais difícil é usar a arma, porque até descobrir o que pode resolver, a gente descobre. Mas na hora de enfrentar, o que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou falar. Seu cérebro nunca vai processar o desconhecido. O seu cérebro não consegue processar o desconhecido. E o que acontece? Todas as vezes que ele enfrenta uma situação, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar uma informação da sua experiência de vida, ou seja, ele vai buscar uma informação que ele tem armazenada. Aonde está armazenada essa informação? Provavelmente no passado. Geralmente, as nossas experiências do passado são as experiências, né, que o cérebro vai buscar uma informação para processar a situação, para reagir. E aí você tem uma experiência negativa. E quando o cérebro olha para a experiência negativa, você novamente vive aquilo que você já viveu pela segunda vez. E como é, talvez, uma situação traumatizante ou de fracasso, você trava. Entende isso? Você trava. E quando você trava, você não consegue colocar em prática o terceiro passo. Isso é uma coisa que nós precisamos compreender e entender, que nós vamos se mover de uma forma para que nós possamos romper com essas barreiras e avançar em algumas áreas da nossa vida. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. E uma das coisas que vai atingir nós de uma forma muito forte é o medo.
E o medo faz com que você paralise. E existe 3 tipos de medo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Existe o medo racional, o exagerado e o irracional. Cada um age de uma forma. Existe o medo, que é o racional, ele também é conhecido como inato. Aquele medo que você nasce com ele, aquele do instinto, aquela coisa de sobrevivência, aquela coisa simples que está ali. Mas nós vamos entender que nós precisamos colocar em prática o 3º passo, que é usar a ferramenta, usar a arma, usar o remédio para neutralizar o problema. Já que já descobrimos o problema, já que já sabemos qual é a arma, eu preciso me mover. Se você viu aquele cartazinho, que eu disponibilizei falando da aula, está escrito lá, atitude é tudo. Atitude é tudo. A parte de Deus ele já fez. Nós estamos aqui, nós somos profetas, nós somos homens de Deus, somos mulheres de Deus, mas a parte dele já está pronta. Paro eu agora e olho para as circunstâncias e preciso usar a ferramenta. Agora, se existe medo, nós precisamos neutralizar esse medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Gente, Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é as saídas da vida. Qual seria o 4º passo? Se o primeiro passo é descobrir o que está acontecendo, segundo passo, a arma que neutraliza o que está acontecendo, 3º passo, usar a arma. É essencial usar a arma, usar a ferramenta, usar o mecanismo que neutraliza. O 4º passo, gente, é a vitória. Sabe por quê? Se você usar o 1º, o 2º, o 3º, não tem como dar errado. A vitória é estabelecida. São 4 passos para você viver a história. Primeiro, descobrir o problema. Segundo, você descobrir a arma que neutraliza esse problema. E 3º, colocar a arma em prática, agir. E em 4º, viver a vitória, saborear a vitória, sentir o sabor da vitória, sentir o sabor de sair de um estado de prisão ou de um estado de limitação para viver algo no infinito de Deus. Viver algo no infinito de Deus. Preste atenção em algumas coisas. Eu queria chamar o Valdir Edson. Valdir Edson, está por aí? Shalom, shalom, meu profeta. Shalom, tá um pouco longe a sua voz. Chega um pouco perto do equipamento. Gente, eu queria fazer uma pergunta para o Valdir Edson. Valdir Edson, tem uma história ou algum fato que você viveu, que você colocou em prática os 4 passos em relação às emoções, restauração? Gente, eu estou fazendo uma pergunta para ele, porque ele já passou comigo pela restauração e ele também me auxiliou na restauração presencial. Profeta, um dos fatores mais fortes, eu creio, na restauração que houve na minha vida foi da paternidade. Está falhando, Valdir Edson. Faz o seguinte, fecha a sua câmera para ver se melhora o áudio. Melhorou? Melhorou. Eu acho que um dos fatores mais fortes da minha restauração foi da paternidade. Porque quando criança me deparei com a ausência do meu pai, né? Eu era órfão de pai presente. Eu tinha meu pai em casa, convivia, mas eu não tinha o carinho
não tinha aquela figura paterna dentro de casa. Então, depois que eu tive minha filha, a mais velha, Giovana, eu não consegui ser pai. Eu não consegui ser pai. Eu não conseguia dar para ela um carinho, uma atenção que ela precisava, porque eu não fui ensinado dessa forma. Eu não aprendi dessa forma. Então, quando eu passei pela restauração, eu tive a oportunidade de colocar em prática esses passos. Então, eu sentei com meu pai, sentei com a minha mãe, eu coloquei no linguajar mais popular, né, coloquei em pratos limpos, né, a minha dor, a minha mágoa, aquilo que eu sentia, e eu falei para eles tudo aquilo que me paralisava. E depois que eu fiz esse processo, que eu expus a minha dor, que eu coloquei em prática aquilo que eu havia aprendido, hoje eu tenho uma convivência totalmente diferente com a minha filha. Tanto com a Giovana quanto com a Axa. Até então, o tratamento com a Axa foi totalmente diferente. A Axa hoje, você pergunta para ela, você vai casar quando você crescer? Ela fala, não, eu já casei. Eu casei com meu pai. Então a referência paterna foi restaurada sobre a minha vida. E hoje eu tenho um relacionamento com a Giovana, tenho um relacionamento com a minha filha mais velha que eu nunca experimentei em toda a parte de 12 anos dela, eu não tive. Hoje minha filha está com 15. Então tem 3 anos que eu consegui, graças aos processos da restauração, colocar em prática tudo aquilo que eu havia aprendido. Hoje eu restaurei meu relacionamento com ela. Hoje ela tem esse referencial, eu consigo transmitir para ela esse referencial, essa paternidade, essa proteção. Então nós vivemos um tempo totalmente diferente, onde nós desfrutamos, né, dos frutos da vitória, como foi falado. Você entende qual que é o problema. Eu descobri o problema era a rejeição. Eu coloquei em prática como que eu fazia para neutralizar essa rejeição e coloquei em prática. E hoje eu colho a vitória. Porque hoje eu consigo me relacionar, nós abraça, beija, brinca, que é algo que eu perdi 12 anos da vida dela. Que eu não conseguia ser pai para ela. E hoje eu tenho a Axa com 5 anos de idade e que é totalmente diferente. Então, foi muito forte para mim. Uma das maiores restaurações que teve na minha vida foi a restauração da paternidade. Eu consegui ser o pai que elas precisam e não ser o pai que eu tive. Então, acho que esse ponto foi um dos mais fortes na minha vida até hoje. Está desligado seu áudio, profeta. Desculpa, pessoal, estava desligado aqui o áudio, eu estou que falo. Gente, Shalom, obrigado, Branco, obrigado. Gente, o nome dele é Valdiretes, mas para nós é Branco. Então, isso é maravilhoso, por isso que eu estou trazendo aqui hoje, para vocês entenderem o que o processo da restauração pode fazer na sua vida. Na questão dele foi na área da paternidade. Tem muitas pessoas que o problema pode ser paternidade, mas também pode não ser, pode ser abandono. Alguns pode ser rejeição. E assim por diante, vários outros aspectos. E eu comecei lendo um texto que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida.
Então, nós podemos entender e compreender que o homem, o ser humano, há uma necessidade de ser curado em várias áreas da sua vida, para que ele possa fluir de forma mais leve. Gente, nesses últimos dias, eu tenho olhado para mim e tenho buscado algo. E o que eu tenho buscado para a minha vida é ter uma vida mais suave e mais leve. A gente olha para a vida das pessoas, aí a gente vê as pessoas passando por situações, as dificuldades, elas não vão cessar. Mas a forma que você encarar essas situações, elas vão ser a forma que você vai sair lá na frente, vai mudar a resposta em relação ao que você está vivendo. Eu vou deixar a frase, ela me acompanha desde 2005, mais ou menos. Assim como me vejo, me apresento. Como me apresento, eu sou tratado. Sempre vou estar falando isso dentro da restauração. A forma que você se vê é a forma que você se apresenta para agir diante de uma situação. Vocês lembram que agora há pouco eu falei sobre o cérebro? Ele não processa o desconhecido. Se você não se conhece, o seu cérebro vai reagir não utilizando a capacidade que você tem de lidar com as circunstâncias. Tem muita gente que tem muito potencial, muita força, muita inteligência, mas na hora de agir não consegue colocar em prática ou exercitar ou agir dessa forma. Então, nós precisamos entender uma coisa, que todas as vezes que nós enfrentamos uma situação, nós somos colocados à prova. Todas as vezes que você vai viver algo, você é colocado à prova. E quando você é colocado à prova, você sofre uma pressão. Uma pressão psicológica, uma pressão emocional. E você reage debaixo de pressão. Por isso eu quero te dizer que você precisa ter uma vida mais leve. Você precisa viver uma vida mais leve, você precisa buscar viver algo mais leve. Todas as vezes que sou colocado à prova, vai surgir as fontes de pressão. E quais são elas? Quais são as fontes de pressão no nosso dia a dia? Nós estamos falando de 4 passos para a vitória. Descobrir o problema, a arma que neutraliza. Eu vou falar isso até se memorizar, tá? A arma que neutraliza, usar a arma e partir para o abraço, né? Partir para o abraço, partir para a comemoração, para a celebração. Você precisa celebrar. Você precisa celebrar as pequenas coisas. Você precisa celebrar a vida. Assim, quando você começa a celebrar, a sua vitalidade vai aumentar. O seu cérebro vai dar comando e vai liberar hormônios específicos para que você venha se revitalizar no seu corpo físico. Eu costumo dizer umas coisas, e aí algumas pessoas falam, esse profeta é metido. E aí eu digo assim, eu nunca perco. Aí a pessoa fala, já começou com heresia. Não, eu nunca perco. Eu falei isso para uma pessoa hoje, eu acho que ela está assistindo aqui a aula. Tá aqui. Eu nunca perco. Por que eu nunca perco? Porque perder está ligado como você vê as coisas. Se você começar a trabalhar a sua mente e você vai começar a blindar a sua mente, como eu falei na aula passada, você vai ter na sua mão uma arma poderosa, ferramentas poderosas para blindar a sua mente, para que você possa conseguir atingir o seu alvo. Primeiro, visão de futuro. Quando você tem visão de futuro, você olha para o futuro, olha para os seus projetos, olha para os seus sonhos. Você não tem tempo para ouvir fofoca. Você não tem tempo para ouvir crítica. Você não tem tempo para dar assunto para quem não tem o que fazer. Então, o seu foco
é estar nos seus projetos, no seu futuro. Então, quando você tem essa visão de futuro, você começa a ver de forma diferente. Aí você começa a entender o seguinte, que tudo na vida é um aprendizado. Se tudo na vida é um aprendizado, você nunca perde, você sempre está aprendendo algo. Aparentemente, humanamente falando, naturalmente falando, você olha para uma situação e aparentemente parece que é perca. Mas se você parar, respirar, se posicionar, você vai ver que daquilo ali você vai conseguir extrair algo de bom. Você vai construir algo. Vou dizer uma coisa para você. As coisas, eu sempre falo isso na vida do Espírito. Eu vou usar duas pessoas aqui. Eu vou pegar a Priscila, que é chefe, né? Então, ela mexe com cozinha. Então, eu vou pegar a Priscila. Quem mais gosta de cozinhar aí, gente? Amanda, né? Só que eu vou usar os exemplos, mas eu que vou direcionar aqui. Eu pego um limão e dou para Amanda. Amanda fala, o que eu quero com limão, essa coisa azeda? Eu pego um limão e dou a Priscila. O que a Priscila faz com o limão? Faz um prato especial para servir para os seus convidados. Vai da maneira com que você olha e a maneira com que você faz com aquilo que você recebe. E dentro da restauração, o que vai importar é o que você vai fazer com aquilo que você viveu que foi ruim, que te machucou. Você não sabe como reagir àquilo que você viveu, por isso te paralisa. Então, as fontes de pressão, a primeira delas são o medo. Medo. O medo vai te paralisar. Você se sente pressionado e fala, não dou conta. Não sei como fazer. Não sei como usar a ferramenta. Eu não sei se alguém tivesse comigo. Mas, na verdade, nós precisamos entender que nós fazemos algo de muito errado. Nós fazemos algo de muito errado. Se você pegar, entender, vai ter três tipos de medo. Quero falar com vocês aqui sobre os 3 tipos de medo. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar aqui. Raiz do medo. O que é o medo? Alguém sabe a definição de medo? Ou pode me dar uma definição de medo? Não que seja, né, uma resposta generalizada, mas uma definição de medo? Alguém Falta tem? de fé. Oi? Falta de fé? Ok. Quem mais? Pode falar, gente. Vamos participar, como se fosse numa sala de restauração mesmo. Pode falar, Márcia. É um sentimento de autopreservação. Um sentimento de Autopreservação. autopreservação. Nadília. Medo é um espírito. Medo é um espírito. Angélica. Medo de me expor. Tá. Amém. A ausência de coragem. A ausência de Coragem. coragem. Né? Eu vou falar uma definição aqui, falada por David Copperfield, que é daquele livro que vocês vão, se tiverem oportunidade, adquirir. O livro é Introdução à Restauração da Alma. É um dos livros que a maioria das pessoas que trabalham com restauração usa. E aqui vai falar sobre a raiz de amargura. Alguns microfones são abertos, dá interferência no meu. Amém? Aqui ele diz assim, o que é o medo? Medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Então, medo é, na maioria das vezes, um desejo sufocante da gente fugir de alguma situação. É um desejo de se autopreservar, como o Davi falou. Então, o que vocês falaram não significa que está errado. Tá? Não significa que está errado. Isso também faz parte do medo.
E o medo, então, é esse desejo sufocante de nos esconder ou fugir de algo que nos ameaça. Só que existe 3 tipos de medo, gente. Existe ameaças real e existe ameaças que não são reais. E aí nós vamos identificar alguns tipos de medo. Olha só, medo é um desejo sufocante. O medo sufoca, diminui nosso interesse, atração e energia. Decidimos não fazer coisas que, se não fôssemos amedrontados, faríamos. O constrangimento que o medo nos traz pode ser saudável, alertando-nos sobre uma possibilidade de nos machucar, física ou emocionalmente. Porém, é real. Deixa eu te falar um trauma, que pode ser um trauma bom. Fala assim, profeta, como assim um trauma bom? Por exemplo, quem aqui já foi atravessar a rua e estava todo desapercebido e vinha um carro, e o carro veio e deu aquela famosa buzinada assim, pá! E você assustou, parou, assustou. Quem já viveu essa experiência? Né? O que acontece agora quando você põe o pé para atravessar a rua? Porque esse trauma gerou um alerta de defesa para você. Então ele não é tão ruim assim. Se não for um trauma que faz com que você paralise, chegue diante a travessia, e mesmo quando não há um perigo, você ainda continua com medo de atravessar. Se aí já passou para o lado negativo. Mas pode ser uma coisa positiva. Então, por isso, eu preciso entender essa forma de pressão. Eu só vou falar sobre isso hoje, essa forma de pressão, que são esses 3 medos. E eu não vou aprofundar muito nisso. Só para você entender o que significa, o que vai significar esse curso Restauração. E no finalzinho desse curso, antes de você sair da sala, eu quero te dar a oportunidade de você se inscrever nesse curso. E eu tenho uma chave junto com a possibilidade de você participar disso. Tá? Então, antes de você sair, eu quero te passar essa chave. Mas vamos lá. Esse desejo sufocante não é maligno ou pecaminoso em si. É parte normal da vida humana, mesmo na vida de gigantes espirituais como Paulo. Paulo, em 1 Coríntios, ele vai falar sobre isso. Depois você vê lá, capítulo 2, verso 3, você vai entender lá que Paulo passou por medo. E isso é natural e não significa que medo, todo medo é maligno. Existe sim uma esfera espiritual em alguns pontos, mas nem tudo. Olha, em seu livro distingue entre 3 tipos de medo: o racional, o exagerado e o irracional. O primeiro é normal. Os outros 2 podem ser chamados de medos neuróticos. O primeiro medo, que é o racional, ele é um medo normal. Qual que é esse medo? Olha, medo racional é o medo que é proporcional ao nível de perigo. Sabe aquele medo? Você olhou, tá vindo um carro, você fala, não vou atravessar. Mesmo se alguém chamar, não dá tempo, você fala, não vou. É eminente, você está vendo o perigo. E o perigo é real. Você está entendendo? O nível de perigo é medido pelo nível de perigo. Nós precisamos compreender que muitas vezes nós não temos um medo racional. Às vezes nós temos um medo exagerado ou irracional. E eu preciso conhecer sobre isso para saber o que está me limitando. Essa chave para você é porque eu estou falando sobre os 4 passos para a vitória. E eu estou fixando aqui no 3º passo, que é colocar em prática a ferramenta. E muitas vezes a maioria das pessoas não coloca em prática por causa do medo ou por causa da pressão
que essas pessoas sofrem. E eu preciso compreender isso. Eu preciso guardar as minhas emoções. Eu preciso guardar o meu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é as saídas da vida. Dali procede a vida. E se você não guarda suas emoções, você pode ser envolvida pelo medo. E se eu não sei nem que tipo de medo eu sinto, eu corro um grande risco. Então, o primeiro medo é um medo que ele é normal, porque ele é baseado num nível de perigo. Mas é aquele tipo do medo que eu falei de atravessar a rua. Agora, existe um medo racional saudável, é indispensável para nos proteger. Esse primeiro medo ele é indispensável. Por exemplo, tem gente que vai subir numa árvore, a galha é muito fina. Se ele não tem medo, ele vai se machucar. Não dá, não tem problema não. Se cair, não passa do chão. Quem já ouviu isso? Se cair, não vai passar do chão. Então, é um medo racional. Não, a galha é muito fina, não vai suportar o meu peso. Se eu for, vou me machucar. Isso te protege. Não vou atravessar a rua, o carro vem, me protege. Não, esse horário não é um horário para me sair pela rua a pé aí, para sair para comprar alguma coisa no horário desse. Não vou. Perigoso. Esse ambiente que está aí é perigoso. São medos racional, um medo que te protege. Olha, eu vou dar um medo que tem que te proteger. Gente, não faça Pix. Não faça Pix sem antes confirmar se realmente é a pessoa que está falando com você, é a pessoa. Está acontecendo muitos golpes aí. Na euforia, a pessoa pum, pum, pum. Tenha medo disso. Se você tiver medo, você vai pensar 2 vezes antes de clicar o botão. É um medo sadio. Não tem nenhum problema você ter medo. Você não pode ficar, perturbado com isso. Um aspecto do medo racional é o temor de Deus. É um respeito solene da santidade e do poder dele. É temor. O medo natural é temor, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um medo racional, não é algo elevado. Eu não faço por medo, mas eu tenho o respeito, tenho o cuidado, tenho a precaução. Eu vou olhando eu sou prudente, olhando com prudência as coisas. Isso é temor do Senhor. Então, pessoas estão vivendo, não conseguem viver as coisas porque estão sofrendo pressão. Mas que tipo de pressão? Qual o tamanho do medo que você tem sofrido? Olha, existe o medo exagerado. Ele é baseado na realidade, mas é desproporcional ao nível de perigo que nos ameaça. Existe uma ameaça, mas não é tanto como você vê. Já é um medo exagerado. Por exemplo, quem tem medo de cachorro, viu o cachorro, já desespera. É perigoso o cachorro morder alguém? Sim, mas não do tamanho do desespero que a pessoa entra, da fobia que ela fica. Entendeu? Então, já é um medo exagerado. E a gente tem que ter cuidado com o medo exagerado. Nós precisamos ter um medo racional, mas o medo exagerado ele pode ser uma pressão. E se não der certo? E se eu fizer e não der certo? Se der certo, se não der certo? Eu vou fazer ou não vou fazer? Eu ligo para o apóstolo, eu ligo para o pastor, eu ligo para o profeta. Como é que eu vou fazer? E muitas vezes são coisas simples de se resolver. Simples como uma atitude de você se posicionar e dizer: eu quero viver isso que Deus tem para mim. Eu já descobri qual é a arma. É simples. Usá-la. O que me impede? Por que esse medo? Eu vou te mostrar algo muito interessante daqui a pouco, para você entender sobre isso. Existe também, eu não vou me ater muito nos medos, mas existe também o terceiro medo,
que é o terceiro tipo de medo, que é o irracional. Como que é o medo irracional? Ele não tem base na realidade atual do qual estamos conscientes. Tem gente que tem esse medo irracional. Ninguém vê perigo algum e a pessoa vê. Ninguém está vendo nada de ameaça ao seu redor, juntinho com ela, e ela está vendo. Ela não tem base no consciente. É uma coisa inconsciente, irracional, possivelmente trazida por um medo de um trauma passado. Então, deu para entender sobre os 3 medos? Primeiro medo, racional. Segundo medo, exagerado. Terceiro medo, irracional. Mas as fontes de pressão não ficam só no medo. As fontes de pressões, às vezes, vêm por algo que são atitudes que nós aprendemos a fazer e a colocar em prática no nosso dia a dia. Primeiro, olha, expectativas elevadas sobre mim. Né? Você dar ouvido ou gerar expectativas elevadas sobre você em relação à família. E aí você começa a trabalhar debaixo de uma pressão, com uma responsabilidade, porque você gerou uma expectativa e essa expectativa está te consumindo. Porque você precisa mostrar, você gerou uma expectativa em relação às pessoas que estão ao seu redor, esposa, filho, pai, mãe. E isso vai ser, na hora de você estar à prova diante de uma situação para resolver, inconscientemente, isso vai vir na sua mente e vai fazer com que você entre em prova para ter que vencer esse medo. E as expectativas elevadas sobre você, família. O que você acha que você tem que fazer em relação à família, porque elas olham para você ou porque a família gerou em você, elas geraram em você uma expectativa. Não, você consegue, você é forte. Não, você já estudou, você está pronta. Não, nada te barra. Quando alguém fala isso para você, você fala assim, como assim? Você se conhece, você olha para dentro de você e você não vê o que elas estão vendo. E aí você se sente pressionado, nessa hora você trava, porque você novamente entra em prova. Vocês estão me entendendo como que funciona? A blindagem da mente é um processo que você vai ter que fazer junto com a restauração. Você começa a blindar a sua mente. Você precisa blindar a sua mente junto com o processo de restauração. Por quê? Porque senão, no meio da restauração, você ainda é ferido. Porque alguém vai tentar te incentivar a avançar e vai gerar em você um bloqueio. É positivo ou não é alguém falar, não, você consegue, você é forte, você é isso. Aí eu olho para mim e falo, mas eu não... Peraí. E aí eu vou para fazer a prova lá e uma questão que demoraria 10 segundos, eu fico meia hora e não consigo responder. Porque foi lançada uma carga. Tudo se resolve como? Vivendo uma vida leve. Por exemplo, o Branco, né, que é o Valdiretes, falou sobre a questão da paternidade. Na hora que ele resolveu a questão que o pai, que ele não contou, que o pai era ausente e tudo, mas o pai é militar. Então, uma família disciplinada, com limites rígidos e com uma base de educação pautada na autoridade. Vocês sabem disso, que toda pessoa que passa pelo militarismo, ele tende a trazer o quartel-general para dentro de casa. E aí, isso vai me impedir de viver o que eu preciso viver, gente. Vai me impedir de ser livre para tomar minhas decisões acertadas. Outra coisa que faz como pressão para você, expectativas elevadas que eu tenho sobre mim. Tem as que a família tem sobre mim,
mas tem as que eu tenho sobre mim. Aquela coisa que já se torna uma cobrança. Eu preciso fazer, eu não posso errar, tem que dar certo. Já vai partindo, talvez, para um lado até do perfeccionismo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos entender que nós vamos viver e o nosso organismo, o nosso corpo, ele foi cientificamente já comprovado que ele foi preparado para vários estágios. Vários estágios. O homem é o provedor. A mulher é a que cuida da família. Então, quando a cada instante o seu cérebro ele vai reagir e vai liberar uma dose de hormônio suficiente para cada ação. Então, o instinto de sobrevivência, no momento do instinto de sobrevivência, é o momento que a noradrenalina é liberada. Porque você precisa de músculos, dos músculos enrijecidos, precisa de força, precisa de fôlego, para, num momento, correr, fugir, fazer. E isso o homem tem e foi colocado nele para que nós olhamos para trás, lá no nosso passado, quando o homem saía para caçar e chegasse diante do perigo, o cérebro dele reconhecesse isso e desse uma dose a mais de hormônio para que ele pudesse sair. E muitas vezes hoje, quando nós chegamos diante de algumas situações, nós estamos vivendo baseado no estado de sobrevivência. Sobrevivência. E aí eu quero sobreviver, eu já falei sobre isso. E existe uma coisa que eu preciso entender. Eu não posso mais viver por necessidade, mas preciso viver por propósito. Eu não posso mais viver por necessidade, preciso viver por propósito. Nós passamos por muito tempo a viver por causa de necessidades. E não vivemos mais pelos propósitos ou pelos princípios. Deixamos de cumprir princípios e começamos a viver por necessidade. Não tem como eu não falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso que eu vou falar. Princípios. Princípios são imutáveis. Princípios são atemporal. Não existe tempo para ele. Ele é atemporal. Do dia que ele foi liberado, ele foi instituído, ele é. Acabou. Se foi no passado, se é um tempo atrás, se é hoje, vai ser amanhã. Não pode ser mudado. Princípio, eu quero voltar aqui, eu falei na aula passada com o pessoal da aula da Zait, eu falei sobre isso. Gente, você sabe qual é o nosso negócio, o nosso problema? É a questão que nós aprendemos a negociar. Nós amamos negociar. Como assim, profeta? Nós fazemos todo tipo de negócio, nós parecemos até os primos, os turcos. Os turcos dizem, não, eu perco qualquer coisa, mas não perco a negociata. Eu perco a amizade, mas não perco o negócio. Porque ama negociar. Se você não pechinchar, ele já fica bravo com você. O prazer dele está na disputa ali, né? Negociar. O ser humano adora negociar. E o que você faz? Você troca a necessidade por princípio. Para suprir uma necessidade, você quebra um princípio. Para cumprir, para suprir a necessidade que você tem, você quebra um princípio, e esse princípio te quebra. Todas as vezes que você quebra um princípio, o princípio te quebra. Como assim, profeta? Simples. A Bíblia diz que Eva estava no jardim, olhou para o fruto, depois que a serpente falou com ela, e viu
que o fruto era desejável para comer. Comer é o quê? Uma necessidade física. Sim ou não? Mas o princípio era: da árvore do bem e do mal não comerás. Eu preciso compreender uma coisa, gente. Eu preciso ter mais clareza do princípio do que da promessa. Porque o princípio você se cumpre porque é princípio, não porque ele é acompanhado de promessa. Princípio é princípio. A Bíblia diz que Jesus vem, é batizado por João. A Bíblia diz que o Espírito leva ele para o deserto. 40 dias ele jejuou. A Bíblia diz que então teve fome. Não fala qual dia, qual hora, mas diz que ele jejuou por 40 dias e teve fome. Apareceu quem para ele? Satanás. Diz para ele, o tentador, diz para ele: se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão e coma. Você sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: ele estava dizendo que era para Jesus pegar aquelas pedras, transformar em pão e saciar as suas necessidades, suprir as suas necessidades. Qual que era a necessidade de Jesus naquele momento? Fome, comida. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque é um princípio, Deuteronômio 6. E se você decorrer nesse texto, você vai ver que quando ele manda ele pular de lá, ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está falando de algo que vai encher ou vai suprir a minha necessidade, vai suprir o meu ego. Gente, você sabe o que acontece? A Bíblia diz algo muito importante. E o que a Bíblia diz? Que ninguém que é tentado diga que Deus o tentou, porque Deus não tenta ninguém, porque todo homem ele é tentado pela sua própria cobiça, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Todos os teus pecados eles são gerados por causa de uma escolha emocional. Você sente, você deseja e você executa. Você pensa, você imagina, você executa. Você vê, você deseja, você pega. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Os 3 níveis que Satanás tentou Jesus foi na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Se tu prostrares, me adorares, te darei toda essa glória desse reino. Ele disse: está escrito, só a ele adorarás, só a ele prestarás culto. Nada de quebra de princípio para suprir necessidade. Então, o que eu quero trazer para nós hoje é baseado nisso, uma introdução do que seria a gente imergir numa restauração. Imergir numa restauração para nós entendermos que nós não podemos viver, não podemos viver baseado na necessidade. Diminua as expectativas dos outros sobre você. Diminua as expectativas dos outros sobre você. Pessoas não precisam gerar expectativa a respeito da sua vida, mas você precisa ter uma visão de futuro. Olhar para o seu futuro, olhar para os seus projetos e começar a trabalhar, começar a caminhar neles. E diminua, tira o foco. Não importa se as pessoas têm expectativa em você, mas você tira isso, você diminui, você consegue tirar isso, de ver isso sobre você, porque isso vai ser uma pressão no momento das suas decisões. E se eu errar? E se der errado?
Você pensa logo nas pessoas que estão ao redor, você pensa na família, você pensa no amigo, você pensa no patrão, você pensa no pastor, você pensa no apóstolo. Eu tomei uma decisão, deu errado. O que vão pensar de mim? É a primeira pressão. E isso vai te impedir de tomar uma decisão. E eu preciso entender o seguinte, quando eu tiro a pressão de sobre a sua vida ou de sobre a minha vida, você tira a pressão, você consegue ir além. O que vai acontecer? Muitas vezes, o que acontece? Nós ministramos sobre os anjos, certo? Falei isso na aula, não falei, gente? Ministramos sobre os anjos. Amanhã tem aula, né? Sobre os anjos. Aí, o que eu falei para vocês? A gente vem para a aula como? Eu preciso ver os anjos. Sim ou não? Sim. Não, tá errado. Você tem que vir dizendo, eu posso ver os anjos. Se eu ver, se eu não ver, eles continuam me acompanhando, continuam fazendo. Mas a pressão, quando eu já falo, eu preciso ver, eu preciso passar, eu preciso fazer, eu preciso ser admitido, eu preciso, você mesmo já gerou uma pressão sobre a sua vida que vai te colocar à prova. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Não tente realizar os seus projetos sem antes eliminar as fontes de pressão. Você sabe o que acontece? Eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui, o restante vai ser no curso. O que acontece? Nós vamos para estabelecer um projeto debaixo de uma pressão muito forte. Então, isso vai me levar, muitas vezes, a viver e andar sob pressão e aceitar muitas condições que vão ser impostas a mim por causa da necessidade. Por causa da necessidade. Quem necessita, cede. Se você tem propósito, você segue os princípios, mas quem tem necessidade corre o risco de ceder à necessidade. Quem já ouviu alguém falar assim, não, eu vendi. Eu vendi porque não tinha outro jeito, eu estava precisando, né? Melhor eu vender, pegar menos, perder do que ficar sem vender. Ele cedeu o quê? A pressão. Cedeu a pressão. Aí depois, sabe o que você vai fazer? Agora, isso aqui eu já volto para o lado do profético, tá, gente? Restauração, profético, tudo junto. Vamos fazendo essa salada mista aí. Aí você volta e fala assim, não, mas eu vou orar a Deus porque eu quero a restituição daquilo que eu vendi muito barato. Eu praticamente dei. Sim ou não? Você já negociou algo? Você falou assim, eu praticamente dei. Quem já fez isso? E sabe o que você fala depois? Vou orar para Deus me restituir. Posso te desapontar você? Posso te desapontar? Você não tem direito de restituição. Como assim, profeta? O Senhor está aqui para nos abençoar, para nos dar palavras de incentivo, fazer eu ter fé, que Deus vai restituir na minha vida. Sim, se você tiver direito. Existe uma diferença muito grande aí. Se você foi roubado, você tem direito de restituição. A Bíblia diz assim, ó, restitui-vos-eis os anos roubados pelo gafanhoto. Sim ou não? Não é os anos? Roubado? Roubado. Não negociado. Se você negociou, você não tem direito à restituição. Você pode até ter novamente aquilo que você um dia teve. Como? Conquistando. Você precisa mudar a sua oração. Nem sei por que eu estou falando isso hoje, mas talvez alguém aqui esteja nessa situação. Se você negociou algo, você entregou. Tem gente que entrega os cargos, abre mão do ministério dentro da igreja. E o que faz? Depois fala, eu quero a restituição. Não, você não tem restituição, você entregou.
Ninguém tomou. Você entregou, agora você tem que reconquistar. E aí, o seguinte, quem perde a confiança, gente, é quem vai ter que reconquistar a confiança, debaixo de supervisão. Agora, a segunda condição não é mais como a primeira. Toda segunda oportunidade, ela nunca vai ser na mesma condição da primeira, sempre vai ter condições diferentes. E hoje você vai ser supervisionado, a pessoa vai falar assim, não, vou ver se você está apta para ficar ali ou não. Então é reconquista. Amém? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Me faz aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer um comentário? Acrescentar algo no que eu falei? Pessoal, se ninguém tem nenhuma pergunta, o David gosta de perguntar. Pergunta aí, David, alguma coisa para nós? Vou fazer um comentário, profeta. Então faz. Essa questão da necessidade, né? Ela é muito perigoso, principalmente para na área espiritual e nas nossas vidas também, que somos do reino, na área profissional. Então, deixar uma necessidade falar mais alto do que um princípio e a gente acaba ocorrendo em problemas sérios aí, dívidas, ausência de pagamento a pessoas importantes, tudo por conta de um medo, de um sentimento de escassez e acaba aceitando qualquer coisa. Então, isso é bênção. Obrigado pela palavra. Amém. Pessoal, a pergunta que não quer calar, vou falar para vocês aqui. Quem de vocês ficou interessado em fazer o curso de restauração? Tem pessoas que já fizeram aqui a inscrição. O curso de restauração, como eu expliquei na aula passada, nós cobramos uma inscrição. Mas como eu falei para vocês, eu vou dar uma ferramenta para você pagar a sua inscrição ou conseguir, pelo menos, granjear a metade da sua inscrição. Como que eu vou fazer isso para você? Como seria que eu poderia dar essa oportunidade de você fazer o curso e talvez recuperar o seu dinheiro? Seria bacana para vocês? Seria uma coisa legal? Hã? Sim ou não? Bota a mãozinha assim, clica a mãozinha, eu quero ver se é bacana. Clica na mãozinha do aparelho aí para ver. Bacana, né? Então, vou te dar essa chance agora de você fazer isso. Todos aqueles, preste atenção, todos aqueles que fizer a inscrição, eu vou colocar o link da inscrição no grupo. Tem alguém aqui que não está no grupo da Zite Informações? Tem, né? Que não está lá. Quem está lá, tranquilo. Eu vou disponibilizar o link lá. Ou você pega meu número. Amanda, põe meu número aí, por favor, aí, do meu WhatsApp aí no chat. Você tem ele aí? 62. Coloque ele aí para mim. Você me chama no particular. Quem fizer a inscrição até amanhã à noite, o que você vai ganhar para você conseguir reverter o valor da sua inscrição? Eu vou te dar uma outra inscrição para que você venda para uma pessoa e pegue o seu dinheiro. Gostou? Você traz uma pessoa que precisa e você ganha. Aí você fala assim, não, a pessoa que eu quero trazer é uma pessoa muito amiga minha, que eu gosto muito. Faz pela metade do preço. Você já conseguiu pagar a metade da sua inscrição, porque eu estou dando uma vaga para você, para todo aquele que fizer a inscrição ganhar outra vaga. Não, eu vou fazer o seguinte, vai fazer eu e meu marido. Então faz você e o seu marido. Vai fazer eu e alguém que eu conheço. É algo assim, é uma ferramenta que você possa recuperar. Talvez fale assim, não, porque fica apertado para mim. Qual que é o valor do curso? O curso ele tem um valor de R$ 299. E você pode dividir no cartão, usando o link lá e fazer a sua inscrição. Pode pagar à vista. Mas essa chance, gente, eu vou te dar ela só até amanhã às 18 horas. Talvez você fale assim, não, eu tenho condições de fazer o curso, eu não preciso vender, eu vou dar para alguém essa inscrição. Todos que fizeram a inscrição de hoje, a irmã
Raimunda tá aí, não tá aí, Raimunda? Você tá aí? A irmã Raimunda já ganhou essa inscrição, porque ela já fez a inscrição dela para restauração. 299, ou você pode falar, não, eu vou arrumar alguém para participar comigo e ele paga metade. Você vai estar ajudando essa pessoa, você vai estar contribuindo, ok? Quem gostou da novidade? E você pode, né, estar participando aí e recuperando o seu valor. Porque tem algumas pessoas que já estão no outro curso da gente. Entendeu? Você que quer fazer parte da restauração, você vai mandar, a Amanda colocou o número aí, você vai mandar um oi para mim dizendo, quero participar da restauração. Aí eu só te mando o link. Aí você entra lá no aplicativo, faz a sua inscrição e a partir de quarta-feira, provavelmente quarta-feira, pode ser nessa quarta ou na outra, tá? Vai depender da quantidade de inscrição que for feita. A gente vai iniciar as aulas. As aulas vai tratar sobre identidade, nós vamos estar falando sobre ladrões de identidade, tá? Nós vamos falar sobre brindar a mente, novamente, sobre aquele aspecto daquela aula mais aprofundado. Nós vamos estar falando sobre autoestima e autoimagem. Eu acho que mais está deixa eu dar uma olhada aqui, está no currículo. E não dá para falar sobre tudo em restauração, mas dentro do que nós temos aqui, nós vamos estar falando aí, tá bom? Site restauração. Deixa eu só ver aqui no link aqui. Protegendo as nossas emoções nos focos de tensão, as 4 necessidades básicas do ser humano, né? Ladrões de identidade, autoestima, autoimagem e blindando a mente, que é um processo que não tem como ficar sem fazer. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Profeta, Sim. você falou que vai estar liberando, né, a outra matrícula,